E aí, gente, estou fazendo aqui um teste, acho que agora vai. Quero trazer uma palavra aqui de Deus, uma reflexão para você meditar, para você ter mais conhecimento da palavra de Deus. Quando você quer falar com alguém assim, num patamar superior ao seu, numa posição superior à sua, você precisa de uma autorização. Você vai falar com o delegado, você vai falar com o prefeito, com, com a autoridade. Você precisa de uma autorização. E com Deus não é diferente. Muita gente fala em Deus, fala em Deus, fala em Deus, mas não está autorizado por Deus a falar com Ele. Em outras palavras, você fala até da autoridade. Muita gente fala do presidente. Bolsonaro para lá, isso aqui, Moro. Mas muitas vezes as pessoas nunca tiveram contato com esses homens. Por quê? Porque muitas vezes não estão autorizadas a se aproximar dele. E com Deus funciona da mesma maneira, porque Deus é uma autoridade. E qual é a autorização que eu preciso para falar com Deus? Primeiro, a primeira autorização é que você precisa pertencer à lei, às tribos de Israel. Se você não nasceu na linhagem de Israel, você vai falar em Deus, mas ele não vai estar nem aí para você. Essa é a primeira. Agora, há uma segunda forma de nós sermos autorizados a falar com Deus, que é o acesso através de Jesus. Então, se você fala em Deus, mas você não tem esses dois tickets, esses dois passaportes, esses dois crachá de autorização, você vai falar apenas da boca para fora. Como eu disse no início, se a gente não consegue muitas vezes nem falar com as autoridades, com homens, a gente precisa de autorização. Imagine com Deus. Então, a primeira identificação que Deus tem, né, para a gente ter acesso a Ele, é nós termos nascido na linhagem de Israel, nenhuma das 12 tribos. Então, se você não tem esse sangue, você precisa recorrer a alguém que tem e lhe dá acesso, que é Jesus Cristo. Então, aqui, para o judeu, se você vai conversar com o judeu, se é possível você conversar com o judeu, ele não reconhece nós como povo de Deus. Para eles, nós somos gentios, nós que não somos da linhagem de Israel. Então, antes de você ficar falando em Deus, procure saber se Deus pelo menos está permitindo você falar com Ele ou Ele está lhe ouvindo. Por quê? Porque nós só temos acesso dessas duas maneiras. Então, se você ouvir pessoas falando em Deus, mas que não creem em Jesus, não aceitam Jesus, não faz de Jesus o mediador, ali a passagem, a porta entre o homem e Deus, essa pessoa está falando em Deus da boca para fora. Então, aqui em Efésios 2, ele diz assim, do pecado, né, que é da condição que naturalmente nós estávamos. Eu nasci, eu não conhecia a Deus, eu nasci em pecado, no pecado natural. Para a salvação pela graça. Se eu não vim da tribo, se eu não vim da linhagem de Israel, eu tenho que ter acesso pelo favor de Deus, pela graça de Deus através de Jesus. Ele diz assim, ó, Ele nos deu vida, eu vou ler como se fosse para nós, quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecado, nos quais nós andamos no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Então ele diz que quando você anda de acordo com o curso do mundo, de acordo com o que o mundo vai, com a filosofia que o mundo adota, você está transgredindo a ordenança de Deus, a vontade de Deus, e aquilo ali você está morto. Por quê? Porque você está em pecado, em suas transgressões e pecado. A consequência do pecado é a morte. Então nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões e os nossos pecados, nos quais nós andamos em outro tempo, segundo o curso deste mundo, desse sistema que nós vivemos. Então muitas vezes você vai ver pessoas aí falando em Deus, mas segue o curso do mundo. Não há uma diferença entre ela e ela que fala em Deus e as pessoas que não falam em Deus, mas que são do mundo. Então, tem que ter muito discernimento, muito conhecimento, ou muita calma, muita atenção para avaliar. Porque a pessoa fala em Deus, fala em Deus, fala em Deus, mas na hora da prática ela está igual ao mundo. E
e segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo as doutrinas de Satanás, segundo os dominadores deste mundo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aqui daria também outro título bom. Por quê? Porque se a pessoa anda em desobediência à vontade de Deus, mas eu creio em Deus, eu falo que Jesus é bom, mas ela está em desobediência, aqui está falando que há um espírito que agora atua nessa pessoa, tem um espírito atuando nela. Muitas vezes nós achamos que um espírito está atuando na pessoa, um demônio, é quando a pessoa está gritando, está berrando lá na igreja, está manifestada. Não, ali ele está saindo, mas quando ele está atuando nela, que ele está no controle da vida dela, ela está em desobediência à palavra de Deus. Então, se você anda em desobediência à palavra de Deus, tem um demônio atuando na sua vida, no controle da sua vida, fazendo as obras dele na sua vida. E ele diz assim, entre eles, esses que estão endemoniados, esses que estão tendo Satanás como Senhor das suas vidas, nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e os nossos pensamentos. É aquela filosofia, eu faço o que eu quero, eu me sinto bem, se eu sou feliz assim, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu corpo, eu mando em mim. E aí aquela filosofia hedonista que prioriza o prazer acima de todas as coisas, que prioriza o eu e não a Deus em primeiro lugar, e essas pessoas dão legalidade ao inimigo trabalhando na vida delas, são filhos da desobediência. São pessoas que muitas vezes estão na igreja, mas não têm compromisso com a obra de Deus, com o evangelho de Deus, com a palavra de Deus. A igreja está cheia, os templos, na verdade, está cheio de gente assim. Pessoas que fazem a vontade da carne e dos pensamentos. E essas pessoas, que nem diz assim, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então você acha que é filho de Deus, mas fazendo essas vontades da carne, fazendo do seu jeito, você está sendo filho da ira. Basta olhar como você está vivendo, basta ver os resultados, as suas colheitas, seus projetos que não dão certo, a sua vida é um vazio, você não tem prosperidade, você muitas vezes tem dinheiro, tem conforto, mas não tem prosperidade, não tem saúde, não é preenchido. Isso não tem nada a ver com condição financeira, não. Tem a ver com satisfação. E ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida como? Juntamente com Cristo. Eu só tenho vida quando eu estou junto com Cristo. E aí ele diz, pela graça, pelo favor, nós somos salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. E com Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo que eu preciso de Deus, tudo que eu busco em Deus tem que ser através de Jesus. Não é através das minhas boas obras. Aí você vai ouvir aí que você tem que fazer para Deus lhe abençoar. Não, você tem que estar em Cristo, com Cristo e em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ele nos faz assentar nas regiões celestiais, onde quer dizer, na região celestial é onde o inimigo não tem acesso. Na região celestial é onde a culpa não nos acusa, não nos perturba. É onde a preocupação não chega. Por quê? Porque eu estou assentado nas regiões celestiais com Cristo. Não é com a religião, não é com dogma de igreja, não é com doutrina de igreja, com filosofias como Eva. Eva tinha acesso à palavra de Deus. Eva recebeu uma ordem de Deus, mas ela trocou a ordem que Deus tinha dado a ela por uma filosofia. Faça do seu jeito, Deus é com você. Você acha que Deus vai lhe punir porque você vai comer, porque você vai desobedecer essa palavra dele? Não, você vai ter conhecimento e você vai ser como ele. Foi o que Satanás disse para Eva, a serpente. Então o pecado da desobediência deu legalidade a Satanás atuar na vida de Eva, e ela a partir dali já foi expulsa da região celeste, ali, da onde Deus habitava, do jardim. Então se repete hoje, as pessoas que dão ouvido às suas vontades, os desejos da carne, os conselhos de Satanás,
elas dão legalidade, quer dizer, dão direito de Satanás atuar na vida delas. Mesmo ela tendo ouvido a palavra de Deus, elas não receberam, desobedeceram, e aí Satanás passou a ter domínio sobre a vida delas. E ele diz assim, como Deus nos deu vida, nos salvou pelo favor dele, basta a gente aceitar Jesus. Deus fez isso para nos mostrar em tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, ele é bom conosco por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. A misericórdia dele é tão grande que ele fez com que Jesus, o seu próprio Filho, se entregasse por nós para nos salvar, para nos redimir, para nos justificar. Então, todo o pecado que tinha na nossa conta, Jesus, ele tirou, nós que cremos, ele tira e coloca a justiça, o perdão, o pagamento desse pecado, dessas dívidas, ele paga, ele quita. Mas para nós que vivemos nele, se a gente não vive com Cristo, o pecado, o cobrador todo dia vai dar na sua porta. Que é quem? O enviado de Satanás, o problema, a doença, a dificuldade, a adversidade. Só que se eu creio que Cristo já pagou, eu vou repreender esse cobrador. É como se você fosse lá na rua e alguém estivesse lhe cobrando todo dia, vai pagar minha dívida, e aí dá uma esporada, uma doença, e aí lhe joga um problema, lhe toma o seu carro, lhe toma a sua família, entendeu? Ele está cobrando, é Satanás lhe cobrando isso aí. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus e você crê que ele já pagou o seu pecado, você vai começar a dizer, não, eu vou pagar não vou dar isso aqui para você não, porque meu pai já pagou. A dívida já foi paga. Todo escrito de dívida que constava contra mim, Cristo pregou lá no madeiro, é o que a palavra diz. Mas aí eu tenho que estar com ele. Então, e cadê seu pai? Meu pai está aqui. Aí você vai, palavra. Está entendendo? Quem está com Cristo. Quem está com Cristo vai afirmar na hora que a cobrança de Satanás vier, o acusador vier cobrar, você vai dizer o que? Não, minha dívida já foi paga, Jesus já pagou. Como é que eu vou pagar de novo se Jesus já pagou? Se ele disse que pagou e ele não mente. Você mente, Satanás. Agora Jesus não mente não. E aí ele vai ter que bater em retirada, como ele fez com Jesus. Ele foi cobrar Jesus no deserto e Jesus, na palavra, garantiu que a dívida estava paga. E ele teve que se retirar, teve que ir embora. Então, quando a gente está com Cristo, nós podemos exigir que Satanás vá embora das nossas vidas, porque não tem legalidade, ele não tem direito de nos cobrar, porque a dívida já foi paga. Então, ele diz assim, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então, o que faz Jesus pagar a nossa dívida é a fé nele, a confiança, a certeza que ele está conosco e que nós estamos com ele. E isto não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas não vá confundir. Mas se é um presente de Deus, então vou esperar receber. Mas é um presente que ele nos dá a partir do momento que nós ouvimos a palavra dele. O que Hebreus diz, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. É como se fosse mais ou menos esse exemplo. O filho está ali todo dia, a criancinha ali nos pés do pai, e ele pede um presente, o pai. É um presente, o pai vai dar, ele não vai cobrar nada por aquilo. Mas ele quer que o filho faça por onde tomar posse. O presente já está na mão, mas você quer o quê? Venha, caminhe até mim. Esse caminhar eu ouvir a palavra. O pai não vai levar lá, o presente está aqui, meu filho, você tem que vir buscar. Eu não vou levantar daqui para ele dar, não. Então a palavra, quando ela chega até nós, é o caminhar que nós temos que trilhar, a caminhada da fé. Pela graça vocês são salvos, nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não por obras. Aqui ele está falando que aquelas pessoas que gostam de fazer caridade, gostam de doar, gostam de aparecer, né, chamar a atenção de Deus através de obras, de se gloriar, eu fiz isso porque eu sou um servo de Deus, eu tenho fé. Não é isso não, é quando você crê, quando você ouve a palavra, pratica. Não é por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui muita gente se confunde porque quer dizer que agora eu não preciso fazer mais boas obras
para que a fé venha, a fé nunca vem por boas obras, a fé vem por ouvir a palavra. Mas nós fomos criados, quando nós aceitamos Jesus, né, em Cristo, para boas obras. A partir do momento que eu aceito Jesus, que Jesus vive em mim, no mínimo eu tenho que frutificar como Jesus frutificava, boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então ele diz assim, os gentios, aqui outro título, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Os dois acessos que eu falei no início. O primeiro acesso é você ter nascido na linhagem de Israel, ser um judeu. E o segundo acesso é mesmo você e eu sendo gentio, ter acesso por causa da cruz de Cristo, acesso a Deus. Nós precisamos dessa autorização para falar com Deus. E, portanto, lembre-se de que no passado nós éramos gentios na carne, quer dizer, afastados, sem aliança com Deus, chamado de incircuncisão, né? Um povo que não pertencia a Deus, por aqueles que acham que pertence. Eu estou lendo da minha forma para vocês entenderem melhor. Que é feita por mãos humanas. Naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quer dizer, sem autorização para falar com Deus. E estranho, quer dizer, afastado também das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se eu, como eu, tenho certeza que eu não nasci na linhagem de Israel, eu estava como? Sem Cristo, ou sem Salvador, sem comunhão com Deus. E se eu não acreditava, se eu não aceitava Cristo, eu estava sem promessa, sem esperança, sem Deus e separado da comunidade de Deus. Quer dizer, nem poder me aproximar do povo de Deus eu podia. Mas através de Cristo, ele diz o quê? Mas agora em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Então a palavra é essa para vocês meditarem. Nós, o ser humano, vou falar assim, só tem duas formas de ser autorizado, né, a falar com Deus. Se não tiver esses dois requisitos, não fala com Deus. Se falar, ele não ouve, porque é o que ele exige na palavra. É Deus de todos os viventes, porque ele que fez todos os viventes, mas para falar com ele, assim como para falar com o presidente, para falar com a autoridade, para falar com o juiz, para falar com o delegado, nós temos que ter autorização. E com Deus não é diferente. Então, para que a gente possa falar com Deus, nós precisamos de dois requisitos. O primeiro é ter nascido na linhagem de Israel, ser um judeu de alguma das tribos de Israel, ou de Levi, de Judá, de Simeão, uma dessas tribos, de Benjamim. Se eu não nasci nessas tribos, antes de Cristo, eu não tinha acesso a Deus, de maneira alguma. Mas agora eu tenho agora existe outro passaporte, outro requisito que me permite ter acesso a Deus, que é Jesus. Então essa graça, esse favor de Deus, para mim, se eu creio em Jesus, me permite ter acesso a Deus. Então você que anda aí falando em Deus, mas não aceita Jesus, não vive para Jesus, e nem é da linhagem de Israel, eu sinto muito, tem um demônio atuando na sua vida. É o que diz Efésios 2:2. Um príncipe, um espírito maligno, uma potestade, né? Um poder, um domínio, que atua nos filhos da desobediência, daqueles que não andam de acordo com a palavra de Deus, que não aceitaram Jesus e que nem são da tribo de Israel. Então, que vocês podem também estar meditando, tem a vocação dos gentios em Efésios 3, mas eu creio que essa palavra é suficiente. Então, se você acha que tem acesso a Deus sem Cristo, eu vou falar assim, não é você falar que tem Cristo, eu creio em Cristo, eu creio em Jesus. Ele foi bem claro em Mateus, ele disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, que anda me louvando com os lábios, entrarão no reino de Deus. Tem que praticar. João fala, o Evangelho de João, que Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne, que se manifestou. Então, se eu não ando em conformidade com a palavra de Deus, automaticamente eu ando aqui, como diz em Efésios 2, anda segundo o curso deste mundo. Se eu ando no curso deste mundo, eu estou andando igual às pessoas, não tem diferença de mim para as pessoas. Eu ando sendo viciado em bebida, em droga, em prostituição, com ira, com raiva. Aqui eu não tenho que ser uma pessoa fingida, que concorda com tudo que as pessoas desejam. Mas eu tenho que viver de acordo com o padrão de Jesus.
É como tem eu nem assisti esse filme, mas aparece direto uma sugestão lá no filme que diz assim: o que Jesus faria em seus passos? Você tem que viver de acordo com se fosse Jesus vivendo ali naquele momento, naquela hora. É claro que nós vamos falhar, até porque nós não somos Jesus. Mas nós temos que viver com esse padrão, com esse pensamento. Se eu encho o meu coração da palavra de Deus, das coisas de Deus, eu vou condenar muita coisa do mundo. E isso automaticamente vai trazer inimizade. Não quer dizer que eu vou estar errado. As pessoas não gostando de mim, por eu defender a verdade, a palavra de Deus. O que acontece é que tem muita gente querendo agradar as pessoas do mundo. Eu vou ganhar essa pessoa para Jesus. Você não ganha, quem ganha é Jesus. Se ele não ganhou, você não vai ganhar não. Você tem que pregar. Jesus disse: ide e pregai. Ele não disse assim: ide e convencer, e busque ninguém, não leve ninguém para a igreja não. Ide e pregai. Se receber, se ouvir a sua palavra, ouvirão também a minha. Não, ele disse assim: se ouviram a minha, ouvirão também a vossa. Se não ouviram a vossa, também não ouviram a minha, também não ouvirão a vossa. Então as pessoas confundem muito. Eu vou pregar, eu vou fazer isso, eu vou convencer, eu vou ganhar essa alma para Jesus. Você não ganha, quem ganha é Jesus. Se ele não ganhou, não vai ser você que vai ganhar. Então, ide e pregai. Então, ande em conformidade com a palavra, pregue a palavra. Se tiver que ficar entre a palavra e as pessoas, fique sempre com a palavra, que Deus será com você. Então, que Deus abençoe vocês e lembre-se que só tem duas formas de ter acesso a Deus. Caso você seja da linhagem de Israel, realmente você vai ter acesso a Deus. E caso você não seja da linhagem de Israel, né, pela lei, o único acesso que você vai ter a Deus, acreditando ou não, eu não tenho que convencer você: mas eu tenho minha comunhão com Deus, eu não creio em Jesus, creio que Jesus foi um espírito evoluído, e não creio que ele é o Salvador não, mas eu creio que ele veio, que ele era um homem, um profeta, um homem evoluído para o seu tempo. Você simplesmente está perdido, como qualquer filósofo aí que não aceitou Jesus. Então você só tem dois caminhos: ou você da linhagem, ou você aceita Jesus como seu Salvador, porque a palavra toda, tudo aponta para Jesus, tudo, extremamente tudo. É porque esse vídeo vai ficar longo, eu não quero falar aqui, mas eu vou falar em outros momentos. Toda a palavra aponta para Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.